Então, pessoal, né, eu coloquei aí como explicação, a amizade pode ser parte de uma união de ideias, o que leva-nos a unir-se com alguém é essa afinidade muitas vezes. Então quer dizer que quando eu viro amiga de alguém, quando eu simpatizo com alguém, possivelmente é porque eu crio conexões com essa pessoa, porque eu admiro as visões e as ideias dessa pessoa. O Aristóteles ele nunca considerou a verdade ou a conexão de alguém através das ideias algo irrelevante. Ele não era tão antiplatônico nesse aspecto. Porém, ele vai dizer o seguinte: como ele era um cara ligado às coisas, né, e que estudava as coisas e as ideias e a ética, né, e a política, ele percebe que as ideias estão mais nas coisas em si do que de fato nas pessoas. Então, por exemplo, como que eu sei a verdade sobre um desastre natural? Ouvindo as pessoas dizendo sobre isso ou lendo sobre aquele desastre a partir de uma visão científica de alguém que de fato foi pesquisar sobre esse assunto ou então presenciou ele, né? Viu ele de perto, né? Ele tá querendo dizer isso. Por mais que você é amigo de alguém, você não pode considerar real tudo que a pessoa diz simplesmente porque você é amigo dela ou porque você tem afinidade. Esse é o grande erro que a gente pode cometer filosoficamente quando a gente muitas vezes acredita nas coisas que a gente ouve simplesmente porque a gente confia naquela pessoa. O fato de eu confiar numa pessoa não quer dizer que tudo que ela diz necessariamente está certo, né? Então, como que eu sei que tá certo? Porque eu gosto daquela pessoa? Porque ela fala tudo que eu quero ouvir? Não, mas porque aquilo que ela diz está de acordo com a verdade das coisas. Então, essa é a questão, por exemplo, de você ouvir um especialista. Então, eu vou perguntar sobre eu vou no médico e não me sinto bem, e ele é um especialista, ele vai fazer o diagnóstico sobre mim. Vou no Google quando estou me sentindo mal, procuro um diagnóstico para o que eu estou sentindo e eu vou ver 1 milhão de resultados, inclusive resultados até assustadores, vamos dizer assim, né? E aí é que tá e aí é que tá a diferença. Por quê? Lá no médico eu consigo ter acesso à verdade. Por mais que eu busque a verdade, por mais que eu sou um ser humano real e eu existo de fato, não quer dizer que o tempo todo eu sei a verdade sobre o que está acontecendo até comigo. Imagina numa instância social, ambiental, natural, enfim, científica, né? De fato, e aí é uma coisa muito legal, porque hoje em dia a gente vê, por exemplo, a ascensão de figuras políticas, onde as pessoas não questionam o que aquele político diz, acreditam fielmente no que ele fala e consideram como se ele fosse a verdade, como se ele fosse a personificação da realidade. Quando na realidade, a verdade não está em ninguém. A verdade está muito além da gente, está nas coisas, né? Então é importante questionar, é importante refletir, mas é importante também entender a finalidade de um político, por exemplo. Por exemplo, a finalidade de um político pode ser manter-se no poder, pode ser manter-se popular, e aí quando ele fala as coisas, ele está tendo como finalidade ser popular e não necessariamente ser verdadeiro, entende? É mais esse sentido assim. Continuando, vamos ler a parte aí, trecho do livro 2, tá? Da Ética Nicômaco. Sendo assim, pois de duas espécies a virtude intelectual e a moral, a primeira, que seria a virtude, né, intelectual, por via da regra, gera-se e cresce graças ao ensino. Olha, que coisa linda, gente, que coisa linda, o Aristóteles defendendo o Liceu, né, que foi ele que criou, inclusive, a ideia de ensino. Por isso requer experiência e tempo. Enquanto, porque todo tipo de conhecimento requer experiência e tempo, tá? Até porque o Aristóteles, ele estudou, né, no Egito, e lá no Egito o símbolo de conhecimento era a serpente. E por que era a serpente? Porque ela troca de pele lentamente, assim como o conhecimento é lento, né? Não é uma coisa que você não aprende uma verdade filosófica, algo complexo, ou entende um autor, né? Enfim, num dia só. Você precisa de um tempo para absorver aquilo, né? É a mesma coisa que você vê, sei lá, um filme muito impactante, que você sai da sala de cinema, você ainda tá em transe, você ainda não caiu a ficha sobre tudo que você viu, sabe? Ou, tipo, você acabou de sair de uma relação e você ainda tá meio impactado pelo fim daquela relação e não consegue analisar ela numa totalidade ainda. Isso vale para muita coisa, assim como para produção de ciência. Produção de ciência precisa de tempo, então vou produzir uma vacina
E a partir do momento que eu estou produzindo essa vacina, acreditar que o meu primeiro teste já é um diagnóstico assertivo sobre ela é ingênuo. Então, geralmente, quem faz esse tipo de trabalho precisa de 1 ano, 2 anos, né? Enfim, continuando aí. Enquanto a virtude moral é adquirida em resultado do hábito, da onde ter se formado do seu nome por uma pequena modificação da palavra hábito. Por isso, evidencia-se também que nenhuma virtude morais surge por nós por natureza, ou seja, nenhum ser humano nasce virtuoso. E quando ele fala isso, cara, ele tá querendo dizer o seguinte: tanto conhecimento quanto a prática do conhecimento não é natural. Você tem que dar aquela forçadinha na sua natureza para conseguir, tá? É tipo leitura, ninguém aprende a ler naturalmente, sabe? Você precisa aprender a ler na escola e aí você tem que pegar o hábito de ler, você tem que forçar a sua própria natureza para conseguir ficar lendo lá por 1 hora, meia hora, né? Até que você torna aquilo um hábito e parece natural. É isso que ele quer dizer. O hábito parece natural, mas não é, tá? Então, onde que eu parei aqui? Que eu me perdi. Com efeito, nada mais existe naturalmente que possa formar um hábito contrário à sua natureza. Por exemplo, a pedra por natureza se move para baixo. Não podemos imprimir o hábito de ir para cima, ainda que tentamos adestá-la jogando-a 10.000 vezes no ar. Nem se pode habituar o fogo a dirigir-se para baixo, nem qualquer coisa que por natureza se comporte de certa maneira a comportar-se de outra. Não é, pois, por natureza, nem contrariando a natureza que as virtudes se geram em nós. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte: não é uma coisa que nasce naturalmente, mas também não é uma coisa que é contrária à nossa natureza. Isso mostra como a natureza humana ela é uma coisa modificável, no sentido de, na visão dele, o que é natural no ser humano é justamente a nossa capacidade de criar hábitos, né? De criar costumes, né? Entre outras palavras. Diga-se antes que somos adaptados por natureza a recebê-las e não nos tornamos perfeitos pelo hábito. Por outro lado, de todas as coisas que nos vêm por natureza, primeiro adquirimos a potência e mais tarde exteriorizamos os atos, tá? Isso, tipo uma felicidade, né? A potência seria o verdadeiro sinônimo de conhecimento, né? E de ação aí no caso. Isso é evidente nos casos sentidos, pois não foi por ver ou ouvir frequentemente que adquirimos a visão e a audição. Ele tá querendo dizer que nem tudo que a gente tem, né, como qualidade, no caso, é necessariamente uma coisa que você tem que praticar. E não entramos na posse delas pelo uso. Com as virtudes, dá-se exatamente o oposto, ou seja, não é uma coisa que vem naturalmente, né? Adquirimos-las pelo exercício, como também sucede com as artes. Com efeito, as coisas que temos que aprender antes de podermos fazê-las, aprendemos-las fazendo. Por exemplo, os homens tornam-se arquitetos construindo e tocadores de lira tangendo esse instrumento. Da mesma forma, tornamos-se justos praticando atos justos. E assim com a temperança, a bravura, dentre outras coisas, tá? Ou seja, o que é virtuoso na visão filosófica, que é você ser corajoso, né? Você não ser uma pessoa acovardada, né? Aliás, você ser acovardada também se aprende. Isso que é muito louco, né? E nesse sentido, ele está querendo dizer o seguinte: nenhum hábito do ser humano é natural, nenhum hábito de fato veio dos céus, como algumas visões mitológicas mostram, e a gente aprendeu a partir dessa criação da nossa humanidade, né? Que foi uma qualidade que surgiu com a nossa própria humanidade. Na verdade, tudo isso é criado pelo hábito, e como o hábito é uma coisa que parece até um sentido, mas não é, a gente não percebe que ele não é natural e a gente também não percebe que a gente vai criando hábitos diários que vão formulando nosso ser. Então, para finalizar aí, né, o hábito mostra-se essencial para gerar a virtude em nós. Sendo assim, nossa espécie adquire pelo exercício. Então, o Aristóteles está querendo dizer que mais do que ter boas ideias e mais do que buscar o conhecimento da verdade, praticar essa verdade é muito importante também. A prática está, até na visão dele, acima da própria ideia,
porque ela gera até uma naturalidade de ser, né? É isso aí, meus queridos, tem uma questão para vocês aí no slide. Mandem para mim, qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo.